transformações urbanas significantes. Com vocês, Mauro Munhoz. Salva de palmas. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui, depois de falas tão inspiradoras, assim, que nem da TT, sensacional. Eu queria fazer um agradecimento a todo mundo que organizou esse evento bacana, e em especial o Washington Fajardo, que eu tive a oportunidade de conhecer já faz alguns anos, e que é uma pessoa assim, que reúne duas coisas que eu acho fundamentais para catalisar um processo como esse. É uma pessoa de extrema sensibilidade e de uma tenacidade impressionante para enfrentar esse difícil desafio que é a gente poder colaborar de maneira coletiva para o futuro do território. Eu vou falar de uma experiência muito singela que começou com um projeto urbanístico para uma pequena cidade, Paraty, e que acabou evoluindo para a criação de um evento cultural, um festival de literatura, a FLIB. E o título, né, a cultura que desenha a cidade, já tem o que é mais importante nisso tudo que a gente vai falar, que é a relação entre a cidade e a cultura entendida como uma propriedade das pessoas, quer dizer, como a gente vive. E para fazer uma conexão com esse evento, o que a gente pode dizer é que não existe criatividade sem essa dimensão cultural e vice-versa. Eu tive a oportunidade de conhecer Paraty desde criança, mas nos anos 90, bem no comecinho, 91, Amir Klink, o navegador, me convidou para fazer um projeto de uma escola de marinharia, de saberes e fazeres ligados ao mar. E isso foi uma experiência muito bacana para mim, de reencontrar Paraty e de ver o que tinha de mais surpreendente era ver que uma cidade litorânea entre o Rio de Janeiro e São Paulo era uma cidade bastante diferente das outras cidades do litoral. Por que as outras cidades tinham entrado numa entropia econômica, numa espécie de decadência, uma cidade com muita violência e com uma dificuldade de enfrentar o seu futuro, como Angra dos Reis, Caraguatatuba e Ubatuba. E Paraty era diferente. Por que Paraty era diferente? Né? Por que Paraty reunia, ali nos anos 90, essas condições espetaculares de preservação de patrimônio natural, de patrimônio histórico, pedra e cal, né, o casario, e principalmente um patrimônio imaterial absolutamente singular. Essa foto é de 1950 e mostra Paraty quando o Lúcio Costa visitou a cidade e escreveu um texto belíssimo falando das qualidades, de como os engenheiros militares tinham projetado essa cidade com sensibilidade tão grande para as coisas naturais. E aí a gente começou a entender que a cidade ela guardou essas características até 1970, mais ou menos, dos anos 70 até o final dos anos 80, a cidade começou a se transformar e ela tende a ir para o mesmo caminho das outras cidades do litoral, né? O desenvolvimento imobiliário, o uso de veraneio, e isso é uma coisa que dificultava muito a cidade, quer dizer, que não apontava para um futuro sustentável. E essas características da cidade, essa foto aqui é de 1920, essa aqui é do final do século passado, era incrível como isso ainda estava muito preservado. Uma outra coisa muito importante é que a partir dos anos 50, a cidade ela foi muito visitada por intelectuais do Brasil inteiro.
Então aqui a gente vê as filmagens do filme Limite, um pouco antes, em 1931, na Baía da Ilha Grande, e aqui as filmagens do Brasil ano 2000, Annecy Rocha. Então é uma cidade que juntou duas coisas muito interessantes, que era aquela população vivendo mais ou menos como 100 anos antes, com uma tradição, um tipo de sociabilidade extremamente interessante, e pessoas de repertório extremamente diversificado que vieram, e teve um caso de amor, uma amálgama muito interessante entre essas duas culturas. E a cidade, com todas as suas características, né, de uma cidade muito ligada com as águas. Aqui tem uma coisa muito interessante da gente ver essa foto de 1950, de como a cidade ela foi desenhada exatamente de acordo com o leque de aluvião natural, de como os rios chegam no mar. Então essa forma em leque são coisas extremamente sofisticadas, né, que os engenheiros militares conseguiram fazer nessa época. E características de erosão, de assoreamento, que são muito próprias da cidade. E com a abertura da BR, a gente teve esse processo que levaria Paraty para a mesma circunstância dessas cidades que entraram em decadência, e as evidências a gente começa a ver aqui. Como que uma cidade que no século XIX tinha leis que podiam transformar a cidade, a evolução do território, um espaço público extremamente qualificado, e quando chega aqui no século XX, começa a ter essa feição, a menos de 200 metros de distância uma parte da outra. E a gente começou a ver que existia uma grande divisão. Essa linha, o aeroporto, separa a cidade visível da cidade invisível, que a gente conhece em todo lugar no Brasil: a periferia, a favela e a cidade visível. Um lado e o outro, né? Aqui ainda uma coisa: esses barcos aqui, eles ficavam no cais da cidade, no cais histórico. Hoje já estão varridos para a parte não visível. E a cidade vai perdendo a sua identidade. Os rios começam a ser ocupados com essas habitações em área de risco. E naquele momento a gente formulou uma coisa articulada a IFAM, governo do estado, prefeitura, que seria uma forma de você enfrentar a cidade com um projeto, com um desenho. Então fizeram uma série de ações e a coisa foi evoluindo dessa forma. Foi um processo participativo, a gente mostrando como era rica essa tradição da cidade, como o desenho dos engenheiros militares portugueses eram importantes, e tentando que a população se envolvesse com esses temas. E a gente descobriu um grande problema que todo mundo vive quando lida com essas coisas, que é a distância que existe entre o plano das instituições e as relações reais que as pessoas vivem no seu dia a dia. E esse limite, sem a gente construir uma articulação entre o plano das instituições e as pessoas, carne e osso, de verdade, a gente não poderia sair desse impasse. O Paraty se mostrou um laboratório extremamente interessante por essas características, pelo tamanho, para a gente conseguir fazer essa conexão. A gente pensou se cuidar da cidade, do urbanismo, era uma coisa inviável naquele momento, porque os ciclos urbanos são ciclos de 20 anos, são longos. A gente poderia propor uma atividade que acontecesse todos os anos no plano da cultura, que fosse o reflexo daquela cultura existente lá. A cidade já tinha essa ligação com o cinema, com a literatura. A gente poderia criar um processo que reverberasse e desse sustentabilidade para essa curva mais de longo prazo. E para isso a gente criou a Festa Literária de Paraty. A própria localização, aqui até uma coisa que o Perfeito falou aqui no começo, uma coisa muito interessante: às vezes você muda mais um lugar, catalisando um processo das pessoas usarem os seus espaços públicos de maneira diferente. Isso pode ser mais transformador do que, como o Perfeito falou, você colocar um equipamento urbano, fazer simplesmente uma reforma física no espaço.